Adriano tem falado muito de uma coisa que eu não... Ele fala muito de uma coisa. Eu sei o que é, você sabe o que é. Ele também sabe, mas ele não se recordou. E o mundo tem falado cada vez mais desse tema e as pessoas não sabem o que é. Fica no ar, interrogações na cachola. Cara, você tá me que deixando é o com... quê? Eu não sei. O estoicismo. E aí que tá. Dá pra aprofundar? Dá. Mas eu sou um cara muito raso. Eu não sei das coisas. Em tudo, não só em estoicismo. Sim, mas você também só sabe de dinheiro. Eu queria que você trouxesse para um público leigo. É claro que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais. Mas os princípios, o que é o estoicismo? Com certeza, adoro. É um prazer. Vai. Mas Let's go. vocês botaram na Wikipédia? Adriano, se eu tivesse botado na Wikipédia, eu não te perguntava, garoto. Eu ia perder tempo lá. Cara, acho que tem um pouco a ver com tentar controlar o que está sob seu controle e meter um fuck it off pro resto do mundo e tentar viver um momento de mindfulness, que é um negócio que eu nem sei o que significa. Tô achando muito Mas é isso, você tentar viver o momento presente e tentar controlar o que está sob seu controle. Qual que eu acho que é uma coisa legal pra gente começar? O que é? A filosofia É uma de vida. escola filosófica. Ela começou 300 anos antes de Cristo. Só que o que é legal, teve uma galera que falou sobre isso, e eles meio que, não sei se vocês estão ligados, né, no período helenístico, a galera meio que só ia na praça e falava. Era assim a filosofia, né? E daí a galera meio que ia em volta e ouvia. Tipo um culto. Só que Não é com tipo um pessoas culto, que sabiam tipo uns alguma caras coisa. brisando, Calma, eu tô viajando ainda. tipo outras ideias. Período helenístico você não tava lá, caralho. E daí eles... Quanto que é o período helenístico? Só pra gente saber. tipo um isso, time frame. uns 500 anos antes de Cristo, ali pela Certo. Grécia, ali, Tá. que vai até um pouco mais, assim. Ao invés de ter um coral, o cara chega na praça e mandava a letra. Era isso. Tipo, é uma coisa que atualmente a gente acha que só mendigo louco faz. Sim, Sabe? naquela época era valorizado. Não sei se todos, tá? Eu diria que deveria ter a galera que não tinha muito quórum, assim. Mas tinha uma galera que falava assim, pessoal, eu pensei sobre isso, eu acho que é assim que se vive a vida. E daí alguma galera ouvia a palestra. Só que o que eu acho importante, que é diferente de uma religião, que seria um bom comparativo, é que não tem muita regra. Então que a galera falava... Freestyle. A galera Lifestyle. falava um tema e daí eu falava assim, pô, gostei desse tema. E daí do nada eles meio que iam seguindo o tema ao longo dos anos. Só que meio que mudava bastante a cada um. Então, quando fala, tipo, quais são os 10 mandamentos do estoicismo, não tem, entendeu? O que eu tenho tipo, é uma série, sei lá, de uns 7, 8 estoicos que foram famosos falando e eles têm alguma coisa em comum. Porque Tá? depende da consciência de quem ouve. Ou falei É meio interpretativo? É. Eu acho que A gente é burro, você tem que explicar os bagulho pra nós. o ponto que eu queria falar é que muda de pessoa para pessoa e tiveram várias pessoas. Não tem cagação de regra. Tem cagação de regra. Tem? Tem cagação de então acho regra. que eu não vou Olha, ele gostar. apontou pra mim, né? Não, ele fala assim, Que a gente vai- esse é o jeito de se viver. Toda escola fala filosófica que se preza tem que falar isso, entendeu? E o estoicismo tem. E qual que é um dos principais? É o que o nosso amigo Pete trouxe no início, que é uma coisa chamada dicotomia do controle de Epiteto. Foi isso que eu quis dizer, que eu não falei em termos técnicos. E daí, cara, eu vou tentar Eu adoro esse cara. explicar esse negócio Então, da forma lá no meu mais, céu, mais vou pegar simples, um porque é bem whisky pra simples. tentar- Da forma mais... o beabá. Epiteto é um escravo. Certo. Nasceu escravo. Tinha isso antigamente, tá ligado? A galera nascia porque era filho de escravo e era escravo automaticamente. Mas ele precisava pela educação e ele pedia, posso estudar? E o mestre dele deixava ele estudar. Só que daí, o que acontece? Ele tava nessa situação que seria uma das piores, eu poderia dizer, totalmente limitado. Só que ele foi educado por um cara estoico e ele falou algumas ideias, que essa ideia que ele desenvolveu foi basicamente assim. Tem só 2 tipos de coisa no mundo. As que estão no nosso controle e as que não estão no nosso controle. Aí você tocou num ponto interessante. Só existem esses 2 tipos. Daí que ele fala assim, se tu quer sofrer, tu foca na que não tá no teu controle. Ser escravo tá no controle dele, cara, ele teria bem que tentar fazer uma Naquele fuga pra uma outra momento, coisa. Naquele não. momento ele é um escravo. Porém, ser o melhor ser humano possível tá no controle dele? Sim. Tá. Então, já que eu sou um escravo, tá. Mas como é que eu sou, tipo, teoricamente a melhor pessoa? Trato melhor os outros, estudo mais e me aprimoro. Isso tá no meu controle. Então eu vou ficar sofrendo pela minha condição? Não, minha condição atualmente é essa. Mas pra gente trazer pra nossa vida, tá? Que eu acho o jeito mais legal. Estamos chegando no final do ano. Quais são os desejos de final de ano e as metas que a gente faz pro ano que vem? Quais são as metas que vocês vão fazer, principalmente? Primeira coisa, eu queria ver o show do Roberto Carlos, né? Que esse ano acho que não vai ter, que eu tô muito triste. Boa. Mas era uma... E você, Pete? Ano que vem vocês querem bater quais metas? Quais são as metas de vocês? Eu acho que a gente está numa idade que o profissional vem sempre muito à frente de outras coisas. Se a gente conseguir fazer o arroz com feijão em casa, deixar a família bem e tal, e arrepiar no profissional e tiver... E subir alguns degraus no decorrer do ano, eu acho que a gente assina embaixo e passa o final do ano feliz, né? Eu Família queria com fazer o saúde. contrário.
Eu queria dar um relax. Sério? Mas eu já legal, pensei sim, nisso sim. daí alguns anos Sim, atrás sim. e agora eu tô querendo comer um arroz com feijão com ovo mesmo. E Você quer desfrutar mais do que você plantou. eu acho que Você sim. quer colher mais, colher o que você plantou nesses anos todos. Eu acho e que eu sim. ainda tô na plantação. Cara, animal esse foco. Agora, se você perguntar de forma mais específica, que é como a gente faz, tipo, trabalho de coach, não sei se você já falou com um coach, ele vai te falar assim, ó... Eu vou falar pra você ir embora. se A gente começar com bloqueou esses todos papos. eles, menos você, porque você não é Lá um coach, vem. você é Cara, um filósofo. mas tem um conhecimento comum com esse mundo de empreendedorismo da importância de traçar metas claras e metrificáveis. Tipo, tem esse papo todo, né? Sim. Então, isso que tu falou poderia ser só isso. Correto. Ainda estaria dentro da dicotomia. Agora, se tu te falasse, eu quero ter tantos 1000 seguidores, eu quero ter tanto de faturamento, eu quero ter tanto... Tipo, De gordura corporal, suponhamos. outro exemplo, eu quero ter tal peso. Esses são... Eu quero ter 72, tô com 86. Essas são metas comuns. Ainda bem que tem 365 mas dias. aí é só o gênio do Aladim pra fazer essa aí. Cara, essas metas aí, peso, gordura corporal, dinheiro, seguidores, no final das contas, isso tá no nosso controle? A parte dos seguidores... O peso tá. O peso tá. Tá no nosso controle? Tá, o peso tá, irmão. Pera lá. Se você fechar a porra da tua boca e correr 20 km por dia, Peso exato? dá pra fazer. Exato? Dá Não, pra exato fazer. não dá. Não, você não pode... Depende do seu metabolismo, depende de vários... Tem uma parada aí do metabolismo, o Mas corpo tá um tem pouco seu negócio. mais no seu controle do que você produzir conteúdo mas- relevante para ter seguidores, por Mas exemplo. nesse ponto, eu acho que eu sei onde o Adriano quer levar. Eu acho que ele tá Não tenta querendo dizer, antecipar eu o acho que que ele ele tá quer. querendo dizer o seguinte: você consegue se programar para acordar, treinar, comer certo. É O que garantido? vai acontecer Exato. É outras ideias. é outras ideias. Tu tá no meio desse caminho e daí tu fica doente. É. Tu tem uma nova restrição. Aparece alguma outra coisa que muda isso. Um filho. No final das contas, eu quero dizer assim, vamos estressar o peso pro teu corpo. O teu corpo, tu tem controle sobre o teu corpo? Sobre se tu ficar doente ou não, o que acontece no nível celular? Não. Que é como tudo Não, acontece? Não. Então o peso, no final das contas, na vírgula, tu não tem controle direto sobre isso. Tu tem influência, Sim. total. Mas o controle sobre o peso que vai ser, não. Imagina que a gente definiu que é 7,2, tá? Aham. E daí o cara faz todo o trabalho e ele estaciona ali em 7,4. E, cara, ele tá bem há meses, ele Você tá acha que gera fazendo... uma frustração? E ele tá muito difícil ele chegar no... Ele tá no 7,4, 7,3. 7,2 não chega. Ele fala, não, mas é 7,2. Porque ele definiu isso. E daí o que ele faz? Ele começa a se privar mais ainda e treinar mais ainda. De um jeito não saudável para manter o 7,2. E ele fica numa briga constante para manter o 7,2. Porque é dentro do controle que ele achou que seria o correto. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? No final das contas, o 7,2 importa muito menos se ele tá tomando as melhores decisões e cuidando da parte que é dele. No final das contas, hoje eu tomei conta do que era meu? Eu tomei conta do que era meu? Ou eu perdi tempo com o que não era? E o que era meu, quando você diz no âmbito das responsabilidades. Das minhas ações e dos meus pensamentos e dos meus impulsos e dos meus desejos. É assim que o porra, Epiteto é mais define. profundo do que eu imaginei. A melhor comparativo que eu falo, cara, essas metas insanas que tu tá criando de resultado, de dinheiro ou de peso, é tão insano quanto tu falar, cara, eu só vou ser feliz quando não chover. Porque vai chover, cara. Sim.